nosso Criador, pedindo a espiritualidade que nos dê muita lucidez nesse momento, muita compreensão para as reflexões que são geradas a partir deste isolamento social respeitado por uns, ignorado por muitos, mas nós sabemos, Senhor, da nossa responsabilidade coletiva, da nossa responsabilidade individual, e não vamos de forma alguma desobedecer às normas e às regras que partem de instituições que nos dirigem. Portanto, nós pedimos, Senhor, abençoe o nosso grupo, a todos os frequentadores, a todos aqueles que acompanham conosco nesse momento, esse momento de estudo e reflexão, que possamos, unidos em pensamento, continuarmos caminhando para o objetivo maior da nossa existência, do nosso despertamento espiritual. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando o capítulo 10 do livro Nos Domínios da Mediunidade, um capítulo intitulado Sonambulismo Torturado. Conta a história de um casal, uma moça muito jovem, um rapaz, seu companheiro, que acompanhava a casa espírita, e ela num transtorno histérico muito intenso. Por diversas vezes ela passou de médico em médico, de tratamento em tratamento, chegou a ser internada num hospício, e no momento que ela estava um pouco menos agitada, ela teve uma pausa para ficar na família. E ficando na família, o companheiro já desgastado dessa situação toda, não vendo recursos para auxiliá-la, procurou a casa espírita. E chegando lá, este grupo, né, que está sendo visitado por André Luiz, Hilário Silva e o instrutor Aulus, eles acolhem ela e, ao mesmo tempo, permitem a manifestação do espírito que a vampirizava, com o intuito de auxiliá-lo e, ao mesmo tempo, de fazer uma aprendizagem para os espíritos ali que estão cursando a mediunidade como nós. Voltando um pouquinho do ponto que a gente parou, o parágrafo acima, Aulus fala, nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Vamos observar isso. É uma perturbação derivada da ação espiritual. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isto porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser. Se a gente for entrar dentro desse parágrafo, nós vamos estudar a ação do espírito sobre a matéria. O obsessor, por ter laços de afinidade sobre ela, faz com que o organismo físico dela reaja só com a aproximação, com a presença. Ela tem a garganta avermelhada, as cordas vocais impedidas de exprimir normalmente. Mostra que quem comanda a cidadela atômica do corpo físico é a mente espiritual. E, neste caso, por ela estar numa crise de características hipnóticas, a mente que a domina também desestrutura as energias e a organização atômica do corpo físico que ela habita. Tarcísio? Oi. De forma geral, o sonambulismo é só anímico, né? Não necessariamente tem um processo mediúnico, né? Nesse caso, tem. E aí, nesse caso, eles estão numa sintonia completa, os dois, né? Existe uma afinidade por laços consanguíneos, pelo passado, existe
uma afinidade gerada por uma emoção que surgiu a partir do momento que houve um crime, houve um sentimento de vingança, e a partir daí ele consegue, pelo sentimento de culpa que ela possui, ele tem uma ação sobre ela e ela se rende. O espírito culpado, aquele que carrega consigo esse sentimento, ao ver aquele que ele prejudicou, ele se rende. Ele sabe da sua responsabilidade. E neste momento, quando ele se rende, ele abre a guarda para ser dominado. Porque a vida ela é mental. Se ela tivesse se perdoado, entendido o processo e trabalhado para corrigir, não estava nesse quadro. Mas como ela sempre fugiu da responsabilidade de enfrentar os próprios compromissos, ela acaba submissa ao obsessor. Nós, quando estamos num quadro de obsessão nesse porte, que chega ao sonambulismo, ao estágio mais profundo do controle mental, é porque nós temos uma dívida para com aqueles a quem nos controla. Se são espíritos evoluídos, estamos no sonambulismo equilibrado. Se são inferiores, estamos no torturado. Tão estranha se revela a associação. Só um minuto. Uhum. Nesse estágio aqui, existe algum momento de lucidez do médium encarnado? Sim. É mais momento de lucidez ou mais o momento que ela está sendo comandada por essa mente? Uhum. Ela enfrenta na vida situações de lucidez e de desequilíbrio agudo. Aí existem momentos onde ela está orando, onde ela está mantendo o pensamento numa faixa, que ela consegue respirar com uma certa lucidez. Ao mesmo tempo, quando ela entra num estado de melancolia, de reflexão profunda, ela começa a sentir a influência dessa entidade, e aí ela entra num estado perturbado, né, de perturbação comportamental, não só mental. Então, é como se ela vivesse duas realidades, como se ela fosse, né, de um extremo ao outro. Por isso que é um enigma para a medicina. No momento, ela está bem, ela está normal. No outro momento, ela está histérica. E se faz um exame, se faz um aprofundamento, um estudo de causa, nesta existência não encontra a chave que leva ela a esse estado. Para o materialismo acadêmico, é uma pessoa que tem uma perturbação e que não deve viver na sociedade. Oferece risco do seu comportamento agredir alguém ou se agredir também. Então, para esses, o caminho são as casas de saúde de tratamento, aonde vão ser dopados, aonde vão ficar fora da realidade produtiva, numa tentativa de preservação da própria existência. Por isso que é um caso muito delicado. E a desobsessão, ela é para esses casos. Eu não vejo a desobsessão como uma oportunidade que os espíritos nos concedem para ficar recebendo obsessão simples, espírito que fala que vai destruir o mundo. Não, é para ajudar quem está passando com um problema sério. E por que um problema desse é levado a uma casa dessa? Porque é uma casa séria. Dali, ela vai encontrar uma reflexão, um reequilíbrio para voltar a ter condições de viver, entre aspas, normalmente. Todos nós, na embarcação da existência, nós temos momentos de plena lucidez, momentos de ilusão da vida, dos valores da vida, momentos até mesmo depressivos agudos, mas são situações que não nos impedem de viver dentro daquilo que se padronizou como normal. Agora, alguém que traz um processo desse não se enquadra dentro daquilo que a gente tem de normalidade. Ela tanto está bem agora com você, como está agressiva, e torna-se uma pessoa perigosa. Nesse momento, por exemplo, onde ele consegue levá-la na casa espírita, ela passava por um momento na clínica de tranquilidade,
os medicamentos conseguiam adormecê-la, faz ela desligar, ela acordava totalmente dopada, mas mantendo um comportamento social adequado, e eles liberaram ela para passar uns dias em casa. Mas vamos entrar um pouquinho mais nesse... Oi? O comportamento bipolar, ele tem alguma influência espiritual nesse sentido aí? O comportamento bipolar, ele vai de um extremo ao outro. No momento de tranquilidade ao momento de intranquilidade, no momento de pacificação ao momento de agressividade. Ele tem fundo obsessivo, ele tem fundo de fixação mental. Ele é uma expressão de uma alma que traz algum comprometimento mais grave. Mas ele pode e deve ser tratado pelo seguinte: há traumas nesta existência que causam a bipolaridade. Há causas nesta vida que faz com que a pessoa, fugindo de uma situação, crie uma vida paralela e fique transitando nesse processo. E há pessoas que já trazem ao renascer o processo. E aí sim tem fundo espiritual também. Um foco para a desobsessão. Tratar o transtorno bipolar. Eu tenho uma pessoa que passa por isso, então nós vamos orar por essa pessoa e fazermos, sim, uma investigação espiritual para ver se há campo que a doutrina espírita possa contribuir para o equilíbrio espiritual, que só se dá um amadurecimento de quem vive e de quem perturba dentro do campo das responsabilidades. E nesse caso, Tarcísio, a porta de entrada é justamente o comparsa dela, né? Esse rapaz que é ele que leva ela, né? Senão que ele tá melhor, né? Porque ele, vamos dizer, ele foi cúmplice dela na outra encarnação de matar o pai. Quer dizer, eles que tinham que receber ele como filho, mas ele deve ter algum, assim, ele que leva ela, então ele tem um pouco mais de lucidez em relação a isso. E responsabilidade também, porque no passado, se ele levou ela à reflexão de assassinar o próprio pai, ela já começa a entrar nessa crise de bipolaridade na puberdade, no desenvolvimento das energias sexuais, e tão logo ela encontra esse companheiro e forma o trio, né, dos dois que planejaram assassinato, e daquele que foi, a crise vem à tona. Ela tem uma piora muito grande. E aí eles trabalham para diminuir isso, mas aí nós vamos deixar para a história desenvolver o tema, que é justamente quando se foge à responsabilidade, aumenta-se o processo de resgate. O que a gente está começando a entender, tanto na bipolaridade como nos processos reencarnatórios, que uma ação espiritual altera a constituição orgânica. A obsessão vai levar a transtornos físicos, como a consciência mental culpada plasma um corpo deficiente. Aí nós temos aqui a colocação de Hilário, né? Tão estranhada se revela a associação de ambos, que sou levado a indagar de mim mesmo se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo, assim como duas plantas distintas uma da outra a se desenvolverem num único vaso. Na experiência diária vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsedia? É perfeita a visão de Hilário Silva. É a questão 459 do Livro dos Espíritos. Eles influenciam em nossos pensamentos e atos, eles nos dirigem. E como ela tem uma consciência culpada e um perseguidor que consegue alcançá-la, ele influencia a saúde, ele influencia o bem-estar, o comportamento dela diretamente. Então, se não forem atendidos, vai passar uma existência inteira de agressão, ela vai ser dada como louca, vai ser internada, ele vai perturbar ela no hospital a vida inteira, vão desencarnar do mesmo modo, no mesmo processo. É por isso que alguém
alguém de alma elevada, né, inspirou o companheiro dela, meu amigo, leva a sua esposa à casa espírita. Quem sabe eles não têm alguma coisa para oferecer. E tem muito, mas para um trabalho sério. Porque nós estamos mexendo com estruturas sociais desequilibradas, tentando levar reflexões que libertam esses espíritos. Eu assisti um estudo sobre esse capítulo que o rapaz fala assim, que o caso deles é um caso de sintonia, de ressonância e de interferência. Aí com certeza. Ele fala assim, sintonia porque eles têm uma identificação. A ressonância, porque eles têm um vínculo tão forte que vai potencializar isso tudo, que vai aumentar essa sintonia. E a interferência, que aí pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. No caso dela, é destrutiva. E aí se ela tivesse sintonia e ressonância com o espírito que mais elevado que estivesse querendo ajudá-la, aí seria uma interferência construtiva. No caso dela, por essa questão da vingança, do ódio. É destrutiva e leva ela a uma condição, às vezes, de não poder conviver mais no nível social. Lembremos que a nossa vida, ela é o reflexo da nossa construção espiritual. Então, se eu quero saber se eu sou obsidiado, se eu tenho limitações, é só analisar minha vida. Eu estou refletindo a nível de saúde, de comportamento, de escolha, de viciações, as deficiências que ainda sou como espírito. E se nessas deficiências eu ainda magoei, persegui, assassinei, matei, tirei oportunidade, é natural processos obsessivos complicados que vão ter ressonância na minha vida, que vão apresentar em capítulos de dores, de lamentações, de perseguições, que às vezes a gente fala assim, mas meu Deus, eu não faço nada para passar por isso, mas eu fiz, porque não há a injustiça que a gente tanto pensa. E é isso que é importante no estudo que eu vejo, a gente tem, eu e a Nizela estamos fazendo um outro estudo também, da gente trazer, não ficar lendo livros ou vendo evangelho como se fosse para os outros, ou por personagens, igual a gente, não é Netflix, né? Porque você começa a ver, o pessoal vê essas séries, né? Essas coisas, e começa a viver ali aquilo para eles vira uma realidade. A gente tem que trazer para a vida nossa. Né, no caso, eu estou sintonizada com quem? Estou dando ressonância para quem? Estou sofrendo a interferência de quem? Eu estou interferindo para quem? Porque a gente, a interferência é minha e deles, né? É o processo hipnótico natural, né? A gente está interferindo em tudo e em todos. E você me faz lembrar, Rita, é uma questão de amadurecimento espiritual, mas a frase de André Luiz, o ministro de Nosso Lar, quando ele despertou para a consciência espiritual, olhou para a vida dele e falou assim, ministro, eu perdi a minha existência. E olha que ele contribuiu muito na ciência, ele deixou um legado, mas como espírito, como valores morais, ele não investiu. Então, ele chega a essa conclusão, ele refletiu outros interesses que não faziam com que ele, como espírito, desenvolvesse a sua própria luz. Então, a gente tem, no Evangelho, quando ele é voltado para o verdadeiro foco, que somos nós mesmos, essa oportunidade de fazer-nos despertar. Poxa, se eu estou sofrendo, o que eu construí para isso? E o que eu preciso refletir para que isso não seja sofrimento e seja crescimento? É o que nós estamos tentando entrar aqui nesse estado, que é um caso complicado. Chega alguém na nossa casa, com uma jovem, padecendo uma situação dessa, querendo uma orientação. Aí nós temos lá no Evangelho inteiro, que é um livro de orientações, mas a gente acha que aquilo ali é pouco. Quer que os espíritos falem algo diferente daquilo. E não vão falar, porque se falar algo diferente daquilo, não tem fundamentação religiosa nem moral. Eu me lembro até do Divaldo com a Joana, né? Ele fazendo um desabafo, quando ele pediu ela
uma orientação para a vida. Ela falou assim, mas meu filho, você tem o evangelho, se ele não te bastar, eu tenho que reescrever. É sinal que ele também já não basta para outras pessoas. Aí Aulus fala com Hilário, né? Você examina o assunto com acertado critério. A nossa amiga na equipe doméstica é um enigma para os familiares ao transtorno bipolar. No momento, você faz alguma coisa para ela e agrada ela profundamente. Num outro momento, você faz a mesma coisa e ela age com agressividade. É um enigma conviver com uma pessoa dessa. Você nunca vai saber se aquilo que você vai fazer vai agradar, vai fazer algum tipo de benefício para ela, de que forma que ela vai reagir. É algo complicado, ela é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. Olha a interferência espiritual. Quando ela começa a sentir-se bem, a interferência vem e faz com que ela sinta consciência de culpa por estar bem e porte-se de forma agressiva, e comporte de forma chocante, e entre em crises de histeria, e faça família, faça vergonha, não querer receber ninguém em casa por conta dos transtornos que aquela pessoa tem. A princípio, olha aí Aulus dando uma dica para nós, princípio do desequilíbrio, né? Compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. A insatisfação, ela é um espinho na nossa vida. Porque a criatura que é insatisfeita, ela está a um passo da depressão. Nada para ela tá bom, nada que ela consegue tem valor, tudo que os outros conseguem vale mais do que o dela. É um alerta, opa, tem alguma coisa errada. Nós precisamos sair desse patamar. E a melancolia exagerada, porque melancólicos todos nós somos. Se você escuta uma música que remete a uma saudade, seja de uma pessoa, de um tempo, você entra no estado natural de melancolia. Agora, aquela melancolia que a pessoa se fecha, fica triste, chora sem motivo, é o princípio de quê? De que algo está errado. Se não é um desequilíbrio desta existência, um desequilíbrio hormonal, de uma depressão endógena, tem que se investigar o campo espiritual. Mas, Tarcísio, mesmo que a gente detecte isso e queira ajudar a pessoa, não é uma tarefa muito fácil, não, né? De forma nenhuma. Porque depende dela mesmo, né, às vezes. Vamos imaginar, Rita, assim, propostas religiosas. Tem um adolescente em casa, com, sei lá, 14, 13, Geralmente começa nessa época. Geralmente começa. Vamos imaginar, então, em propostas religiosas. Você tem um adolescente em casa, extremamente melancólico, com quadros de insatisfação aguda. Aí primeira proposta que a gente tem é um psicólogo, para que ele se abra, para que o psicólogo encontre campos que gerem nele aquilo e possa ter um comportamento que lhe dê segurança para a vida. Mas se isso não está alcançando o objetivo, aí a gente vai e leva, por exemplo, numa religião onde nós vamos nos confessar. Aí você chega diante de uma pessoa que você nunca viu para abrir seu mundo íntimo, sabendo que a palavra dele vai te aliviar daquilo tudo, mas não vai, porque a dor está na alma. Ou você leva em outro lugar que vai fazer orações, que vai cercar de bênçãos, mas não consegue mudar o íntimo. Aí você traz, por exemplo, na casa espírita, né? Vamos levar lá no trabalho de passe, lá nas quartas-feiras, lá no Aldernas, né? A gente está vendo as pessoas chegar, mas não vê o mundo íntimo delas. Não vê o mundo que aquelas almas estão vivendo. Então, quando você faz aquele passe, você pede a Deus que a espiritualidade adentre esse mundo e possa expor alguma coisa para que a pessoa faça uma reflexão,
ou posso encontrar um caminho. Não é o bastante. Aí você leva ela na reunião pública. O Evangelho vai falar sobre perdão, sobre a autoestima, sobre a proteção de Deus, e aí sim você começa a tratar. Então, às vezes, a gente fica assim, meu Deus, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? De que forma que eu consigo auxiliar? Esse casal, por exemplo, né? Aqui consta que o marido levou ela não tinha nem escolha, ela estava completamente perdida. E eles começam a encontrar um caminho a partir desse atendimento, a partir desse momento, porque ela é atendida, e o que eles fazem? Olha, você foi atendida hoje, foi feito um socorro espiritual, mas a nossa reunião de atendimento, que é a reunião do Evangelho, é no dia de amanhã, e você vai vir, vai escutar o Evangelho com a gente. Aí você começa uma terapia. A doutrina espírita é terapia para almas. É onde não a gente precisa melhorar a qualidade, né, dessa proposta de evangelização, tanto da tribuna, tanto nas aulas, nas classes, para a gente ter uma coisa de mais qualidade que realmente atinja. Sim. Que isso é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para não termos oradores, como eu já tive a oportunidade de assistir, que tinham preconceitos de homoafetividade, e expondo isso como uma agressão. Eu lembro certa vez de estar fazendo um estudo numa casa espírita, e tinha um casal sentado na frente, e o rapaz tinha uma tatuagem no braço, até muito bonita. E a palestra era sobre caridade, o tema era esse, então não tinha nada a ver com comportamento social. Aí uma pessoa que estava incomodado com aquela postura levantou o braço, né? Eu falei, pois não. Ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. A tatuagem, ela interfere no perispírito? A pessoa vai lesada para o mundo espiritual? Olha só, assim, a malícia de frequentadores do centro. Eu falei, olha, meu amigo, a gente não tem literatura, não, mas eu sei que a maledicência fere o perispírito profundamente. A falta de compreensão. Então, realmente, a gente tem que melhorar muito o acolhimento da casa espírita. As reuniões têm que ter propostas evangélicas, não doutrinárias. Elas têm que ser consolador. A partir do momento que eu adentro, aí eu vou ter contato doutrinário nos estudos aprofundados, nas propostas que vão me fazer refletir, mas naquele primeiro momento eu preciso do Cristo Consolador, do Cristo das bem-aventuranças, quando ele pega aquele povo todo e fala, vocês que estão sofrendo, é que são os bem-aventurados, vocês que são pobres de espíritos, é que estão caminhando na direção certa. Ele acolhe os sofredores, para que ele possa ser uma referência na vida deles. Aí a gente vai e coloca, de repente, uma pessoa despreparada para esse atendimento, porque naquele momento o orador está fazendo uma terapia de grupo. Aí ele começa a falar disso, a expor preconceito, a expor preferência, a colocar injúria, e é nesse ponto a pessoa, sentindo-se de alguma forma desconfortada, acaba abandonando a própria proposta que traria a ela benefício. Então, é um aumento da nossa responsabilidade. Esta casa que está sendo feito esse curso de ciência mediúnica é uma casa referência. É uma casa que Aulus escolheu para que André Luiz e Hilário Silva aprendessem sobre mediunidade. Então, nós estamos aprendendo também com ela para que a nossa casa um dia também se torne referência. Mas, para isso, a gente tem que começar a trabalhar no aprimoramento do material humano que compõe as nossas reuniões. Doente desde a puberdade, olha o momento que a coisa começa a apertar, né? Em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonia da tireoide, submeteu a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Não é kármico, não está no corpo. A doença é da alma. Ela reflete no corpo, nos distúrbios circulatórios, na sudorese excessiva, mas a doença é emocional.
Infelizmente, às vezes, alguns profissionais da saúde não levam para esse campo. É mais fácil você chegar com a pessoa doente, eu estou triste, estou isso, aquilo, então eu passo um remédio para você cuidar da tristeza. Mas eu não quero investigar o que te deixa triste. Você dá uma resposta química para o organismo, e não uma resposta a nível de saúde. É muito fácil eu estar com dor de cabeça e tomar um analgésico, sem querer saber o que me causa dor de cabeça. Enquanto o analgésico faz efeito, eu fico sem a dor e continuo fazendo aquilo que gera dor. Mas e quando desencarnarmos? Esses medicamentos, eles têm ação para o corpo físico. Se eu estou deprimido e nunca busco a causa, vou só me enganando a vida inteira com antidepressivos, ansiolíticos, quando eu desencarnar, eu estou doente ainda. Eu tratei um corpo físico a vida inteira, mas não tratei a causa, porque curar é curar-se. E curar-se é uma viagem interna para descobrir qual que é a fonte que gera o mal-estar. Nesse caso, vamos colocar-nos agora como se fôssemos um médico que atende uma moça num estado desse, depressiva, histérica, com comportamento difícil. Aí você vai prescrever, por exemplo, um hipnótico, que vai conter as crises. Mas eu estou tratando do problema? Não, eu estou tratando, apagando fogo. Eu não quero saber o que causou. Aquilo ali vai cuidar dela, vai curar? Não vai. Vai auxiliar ela a ter um comportamento razoável. Mas curar é investigar. Por isso que Freud dá uma grande contribuição para a ciência quando ele cria essa investigação de causa, essa terapia profunda do ser, para buscar o que está gerando, o que está movimentando essa alma para que ela se comporte dessa forma. Essa questão de remédio... Opa! Alô? Aí, estamos te ouvindo. Quem? Aí ou eu? Não, está certinho agora, pode falar. Essa questão de remédio é uma coisa muito perigosa, né? Muito. Porque tem remédios para emagrecer que até médico dá, que mexe com a tireoide. Aí a pessoa pode entrar num estado de depressão e não descobre nem por quê. É só tirar um remédio que resolve. E faz um desequilíbrio hormonal que depois é difícil reequilibrar. A ansiedade por buscar um corpo dentro de medidas padrões que dizem que é o estético, já está num estado de desequilíbrio orgânico, porque a ansiedade não é um estado natural. Toma-se uma medicação que obriga o seu corpo físico a se limitar no consumo, mas não educa o espírito. Então, vai gerando desequilíbrio em cima de desequilíbrio na compensação do desejo, que depois cria desequilíbrios profundos. Se nós pegarmos, por exemplo, qualquer medicação, nós temos uma série de medicações que eram ligadas ao emagrecimento que foram proibidas pelo resultado que causam na vida das pessoas. E, às vezes, causam transtornos que são irreversíveis para esta encarnação, porque fazem lesões cerebrais profundas. E, a partir daí, a gente tem um tormento voluntário, porque buscamos essa proposta através de quê? De uma satisfação momentânea, da própria ilusão da vida. Ao invés disso, porém, a situação lhe agravou. Peraí, voltando um pouquinho. Logo após, conheceu o cavaleiro sob nossa observação, que desposou-a, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. É muito interessante esses casamentos de provação, né? Está lá jovem com esse comportamento, de repente aquele homem olha para ela e revê nela a alma compromissada da encarnação passada. Sente aquela atração imensa, sente aquele magnetismo, e mesmo ela estando doente, ele consegue convencer que o matrimônio traria a ela um estado de paz, mas o matrimônio agrava o processo. Por quê? Porque naquele momento o espírito obsessor começa a ver que os dois assassinos se unem novamente.
Então, ele começa a agredi-la de forma muito mais, né, voraz. Ao invés disso, a situação se lhe agravou. Aí vem a bênção. A gravidez cedo se verificou consoante a planificação de serviço traçado na vida superior. O que a espiritualidade fala assim? Bom, nós já temos ali os dois algozes e, entre aspas, a vítima. Já estão unidos. Para diminuir esse impacto, o que nós vamos fazer? Trazê-lo como filho. Gente, o planejamento de uma reencarnação é muito bonito. Nós temos lá no livro Missionários da Luz, a reencarnação, né, de Segismundo. Tem até no YouTube já tem uma arte sobre ela que é muito interessante. Só a gente digitar lá que mostra como que a espiritualidade trabalha na seleção genética, buscando recursos, aproximando almas que têm resistência uns com os outros. Vamos imaginar nesse caso, o espírito ele tinha sido assassinado por ela. Era pai, tinha sentimento, era uma filha adotiva, que ele tinha uma grande herança. Então, ele adota ela, porque ele não tinha filhos biológicos, para doar-lhe aqueles bens. E ela, unindo-se a um homem de baixa índole, né, e ele incomodando o pai, porque ele percebia que aquele homem não era um caminho melhor para a filha, ele ameaça deserdá-la. O homem vai lá, convence ela a envenenar ele e mata ele. Foram para o mundo espiritual. Rolaram anos, décadas, em desejo de vingança, em perseguição. Reencarna o marido, reencarna ela, aproxima-se os dois, unem ela sofrendo a ação direta da entidade e convencem o obsessor a aceitar a oportunidade de encarnar junto com os dois. Olha como é que é complicado o quadro, não é uma coisa tão simples. Não é assim, ela vai engravidar, o obsessor vai vir atraído, não. Há um consentimento. Ele tem que aceitar a proposta, porque se ele não aceitar e recusar, vai acontecer aquilo que nós chamamos de aborto espontâneo. Mas aí o acréscimo de responsabilidade é dele. Porém, existe uma aversão de sentimento entre os dois, muito grande. Imagina você aderir, abraçar o seu assassino. Isso é para poucas pessoas, gente. A gente acha que isso aqui é uma história, uma fábula. Não, um caso real. Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novos destinos. Então, o que a espiritualidade falou assim? Olha, nós vamos aproximar de você o obsessor. Você vai engravidar dele. Não vai ser fácil a gravidez, porque no momento de gravidez, o espírito que vai reencarnar, ele exerce influência. Lembra que como obsessor, ele inchava a garganta dela. Imagina como filho. Ela ia sentir mal a gravidez inteira. Ia ter limitações, sonhos turbulentos. E tão logo ela engravida desse obsessor, ela começa a ficar preocupada, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ter medo. E aqui ele ainda coloca, né? Impermeável às sugestões da própria alma. Vamos voltar só um pouquinho aqui, né? Mas sentindo a aproximação, recolheu-se a insuportável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Só a aproximação do pai desencarnado, assassinado em outra época, causou nela um temor muito grande. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Então ela assassina ele mais uma vez. Mata-lhe a oportunidade de diminuir os seus padecimentos, de diminuir a sua dívida, porque ali, ela estando com ele, ela estaria reconstruindo o sentimento, como nós temos no livro Entre a Terra e o Céu, a história do espírito Júlio,
que é assassinado pela madrasta, reencarna 2 vezes por ela, uma vez muito doente, que ela aprende a amá-lo profundamente, acaba perdendo ele com um pouco mais de 1 ano, e tempos mais tarde reencarna novamente por ela, equilibrado, e ela agora num sentimento pleno com ele, porque era o filho que estava sobrevivendo. Era o mesmo que foi assassinado há pouco menos de 1 década. Então, amor e ódio é um sentimento só. Eles apenas se polarizam para que haja um crescimento. E nesse caso seria assim. E essa é uma gravidez fácil? Claro que não. Pergunta quem teve mais de um filho. Uma gravidez não é igual à outra. Porque o espírito reencarnante não é o mesmo. Então vai ter medos, temores, sensações, pensamentos de influenciação mútua. E qualquer pensamento da mãe, que seja um pensamento de não querer a gravidez, afeta o sentimento do espírito, porque eles estão dentro de um processo de materialização espiritual. A gravidez é a materialização de um corpo físico, onde já tem uma alma ligada, plasmando cada célula, cada molécula. Esta frustração da gravidez interrompida foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. Então, se ele já tinha um desejo de perseguição, se ele já não estava aceitando muito a presença dela, quando ela rompe, agora não. Agora acabou para nós a paciência. Vou persegui-la até o fim, porque além de me matar como filha, agora ela me mata como mãe. Como exigir que esse espírito perdoe? Aí chega o obsessor lá na reunião mediúnica e fala, você tem que perdoar. Eu falo, perdoar o quê? Vocês não conhecem a minha vida. Vocês não sabem o que eu sofri. Essa mulher foi minha filha e me assassinou. Estava para ser minha mãe e me assassinou. Como é que agora quer que eu simplesmente perdoe ela? É necessário uma argumentação muito profunda para alcançar as fibras íntimas para amenizar o processo. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas, porque o ódio potencializado agora do espírito, ele começa a agredi-la muito mais. Se ele tinha, raiva dela, agora ele tem ódio. Porque no momento que ela tinha de se redimir como espírito e dar a ele a oportunidade que tirou, ela rompeu novamente. Com súbita aversão pelo marido. Aí o sofrimento também começa a aumentar. Além das crises que ela tinha, ela começou a ter aversão pelo próprio companheiro. Pergunta 459. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? A ação obsessiva nela era tão grande que influenciava o campo físico e o campo emocional. Principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. O marido, nessa encarnação, deve pensar assim, mas meu Deus do céu, que luta, que sofrimento, eu não acho um meio de ajudar essa mulher. Ela estava internada, e é remédio, e são clínicos, e nada melhora. Porque ele está analisando o quê? Um pequeno espaço de uma existência muito grande. Quando eles dormem, pode ser que eles encontrem espiritual como são de fato, assim? Com certeza. Esse espírito, ele tem tanta ação ao campo emocional dela, e agora também dele, porque o companheiro também tem responsabilidade no passado, ele o aguarda no campo do sono. Por isso que precisa de remédio para dormir. Senão, nunca não consegue dormir. A pessoa fala, ela precisa de tomar remédio para dormir, porque ela não consegue desligar. Porque o espírito inconsciente sabe que se desligar vai encontrar com o obsessor. Então, ele tenta manter o corpo desperto. Aí você vai e dopa o corpo. O que você faz?
libera o espírito, que sofre ação, aí desperta no outro dia numa angústia, num sofrimento, porque sofreu a noite inteira, igual a semana passada. Não, perdão. No estudo que a gente fez na reunião pública, que contou a história lá do frequentador da casa espírita, né? Ele era um dos trabalhadores agendados pelo ministro da obra, pelo instrutor Alexandre, do livro Missionários da Luz. Ele tinha 300 trabalhadores espíritas que estavam agendados a fazerem um curso à noite com ele, para aprimorar os estudos da mediunidade. Esses 300 divididos em todo um mapa de trabalho. Desses 300, apenas 32 eram mais frequentes. E desses 32, ainda estava faltando 2 que mais ou menos não iam. Aí, o ministro pega e chama um dos seus auxiliares, de nome Sertório, e fala assim, olha, de repente aconteceu algum acidente, os estudos começam às 2 da manhã e tem que terminar antes das 4, para que as pessoas despertem. Muitos acordam cedo para trabalhar, e eles eram feitos dentro de uma estrutura espírita na Terra. Não era nem desdobrado no plano maior. Era aqui mesmo pela facilidade que nós teríamos por causa do corpo físico. E quando esse auxiliar vai visitar o primeiro, chegou lá, ele estava tendo um pesadelo. Era um senhor de idade, espírita, trabalhador, orador espírita, estava deitado, uma entidade sentada no pé da cama, influenciando ele mentalmente, e ele não conseguia se desvencilhar daqueles pensamentos e criando uma série de situações ali, de medo, de angústia, de incerteza, de insegurança. Aí o Sertório, que era o espírito incumbido de buscar, pergunta, né, àquela alma, mas você é inimigo dele? Não. Você tem alguma coisa contra ele? Não. Nós somos até conhecidos. Mas nessa noite, vê se pode, numa reunião de família, ele falou mal da minha moral, de coisas que eu não fiz na vida. Então eu vim aqui tirar satisfação. Eu quero que ele me retrate perante a família. Além de tudo que eu já sofri no mundo espiritual, ainda vou sofrer uma injúria. Olha o que é o comentário, o que é o verbo. Então ele não pôde ir trabalhar no campo espiritual só porque fez um comentário que sensibilizou uma alma. Imagina o caso dela, coitada, que já havia assassinado por 2 vezes este ser, tirado a oportunidade. É uma fera que aguardava ela. E quando ela tão logo se liberta do corpo físico, ele atua diretamente no seu estado emocional, que reflete no corpo. Então, cada dia ela vai caminhando para a demência. Se não for tratado, acaba complicando. E o com menos fica pior, né? Se ela tivesse aceitado a gravidez, tão logo ele reencarnasse, um instante de paz, eles viveriam. Tarcísio? Oi? Aqui, o jeito de eu viver é a seguinte maneira. Se o problema veio na minha porta, eu tenho como resolvê-lo. Anos atrás, eu estava numa festa, e o telefone, conversando com o dono da festa, o dono da festa falou assim, o Richard vai resolver isso. Aí, muito bem, eu resolvi. Era para fazer um trabalho de 15 minutos numa rádio em São João Nepomuceno, sobre o aniversário de morte do Chico. Né? Então, eu aceitei resolver o problema. Mas, precisando de resolver o problema bem resolvido, eu falei, e agora, o que eu faço? Bom, eu levei um irmão comigo para esse trabalho. O trabalho de 15 minutos durou 2h30. Você não pode recusar nunca o trabalho que está na sua porta. É o modo de eu achar. Você não pode nunca recusar. Agora, como fazer bem o trabalho? Reza e pede ajuda. Você lembra disso, não lembra? A gente foi para fazer 15 minutos de trabalho na rádio em São João do Pomuceno e fizemos 2h30 com pergunta ao vivo, né? Foi muito bom, foi muito válido. Agora, eu não recusei o trabalho. Não pode recusar o que vem na sua porta, não. Principalmente porque a gente não tem dimensão daquilo que está movimentando. Ninguém bate a casa espírita à toa. Quando alguém chega a bater para pedir aquilo que é mais difícil para o ser humano. Nós somos autossuficientes, orgulhosamente, né,
compostos, a gente não gosta de pedir, a gente gosta de dar ordem. Pedir é outra coisa. Pedir é uma expressão da humildade. Então, quando alguém chega a bater e pede, nós não podemos fechar as portas. Claro que às vezes o meu papel, Tarcísio, numa situação dessa, é só levar a pessoa ao centro e mais nada. Eu não tenho condição de fazer, mas o centro tem. Então eu vou levar a pessoa ao centro e ponto final. A gente não pode pensar que nós vamos resolver problema nenhum. Não está na nossa mão. Com certeza. Mas nós vamos trabalhar em conjunto para um bem-estar maior. A nossa irmã, nesse caso, estava num processo gravíssimo, complicou pelas ações que ela cometeu, não sozinha. Ela não está sozinha, ela está, né, agora consorciada com esse companheiro, e isso fez com que ela adentrasse um estado muito pior de saúde. Aqui ele ainda coloca assim, né, médicos foram trazidos, no entanto, os hipnóticos foram empregados em vão, ela não melhora, porque está tratando apenas o corpo físico. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Gente, isso era um tratamento muito comum. Se a gente pegar as histórias do Divaldo, vai ver que ele procurou um médico, né? Ele trabalhava já como funcionário público, e por ele estar vendo muitos espíritos, o filme até trata um pouquinho, né, de forma cômica essa situação, quando chega lá um casal para reclamar da aposentadoria, ele pega a ficha, já eram falecidos, ele vai ao médico. Então, enquanto ele consulta, ele fala com o médico que ele tinha visões, que ele conversava com os espíritos, e o médico vai dando uma falsa atenção a ele, né, e vai pede para guardar e vai para uma outra sala. Uma das almas que eu acompanhava disse, ele está te preparando o eletrochoque. E ele, sai correndo do consultório porque viu que ele não tinha nada de perturbado. Era o tratamento dos alienados mentais. Era o choque, porque o nosso cérebro é um órgão elétrico, para restituí-lo a um biorritmo natural e as dosagens, né, de insulina para baixar a glicose, para diminuir qualquer possibilidade, né, de visão dupla, de ilusão que possa ter. Presentemente, ela atravessa um período de repouso em família, deliberando a esposa experimentar o concurso do Espiritismo. Então, como ela melhorou um pouquinho, ele falou assim, meu Deus, eu não tenho mais nem a quem recorrer, e nem a que recorrer, eu vou lá na casa espírita. E graças, né, às orientações que ele teve, à intuição, ele bateu numa porta certa, que está atendendo a ela e que está, de alguma forma, contribuindo para a melhora. Enquanto Silva e Clementino procuravam sossegar a médium e o comunicante, reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela conseguisse nova maternidade? Perguntou Hilário. É a reparação. Tem uma história do Richard Simonetti, né, que fala com menos ficou pior, né? Uma mulher que teve uma gravidez, nasceu um filho paralítico. Teve a segunda gravidez, nasceu um filho excepcional. Teve a terceira gravidez e teve um filho surdo e mudo. Ela falou, Deus me livre de gravidez. Olha o peso que eu tenho que carregar. E ela tinha um planejamento de 7 espíritos. 6 lesados fisicamente. Espíritos que ela levou ao desequilíbrio extremo. E o 7º, uma alma elevada que cuidaria dos filhos quando ela partisse e trabalharia para ajudá-la na sustentação do lar. Ela diminuiu, perdeu o apoio daquele que era superior e que ia auxiliar, ainda carregou a obsessão de 3, a quem ela não deu oportunidade. Então, ele fala, com menos, ficou pior. Nesse caso também, se ela tivesse aceitado, continuaria esquizofrênica, tendo as suas crises dentro de um campo normal, sem ação espiritual, porque agora ele estaria encarnado, sob uma nova ótica de sentimento. Aulus concorda, né? Sim. Mas você sabia como é que ela vai pedir? Oi?
Como é que você vai saber disso, né? Você tem 3 filhos. Não é fácil não, né? No primeiro que vem você fala, nunca mais eu quero, né? Aí depois a gente tem mais 7 encarnações para frente para corrigir o que poderia ser feito numa. É a nossa visão daquilo que é difícil. Eu assisti uma palestra há pouco tempo agora do Haroldo, e ele falando que trabalhando no atendimento fraterno, uma mãe chegou para ele e falou assim, senhor juiz, né? Eu tenho um filho excepcional. Ele falou assim, então a senhora é muito feliz, a senhora solta foguete de alegria, porque ele já está pagando a conta. Aqueles que não são podem estar fazendo conta. Só que a gente não tem essa visão. A gente, coitadinho, excepcional, sofre nada, é vida normal. Ele está limitado. Nós também somos excepcionais, nós também estamos limitados. O ser espiritual é que é pleno. Só que a nossa visão é que é aquilo que difere do que nós pensamos ser normal é difícil. A gente não quer desafio. É a paz do mundo e a paz do Cristo, né? A paz do mundo é a tranquilidade, às vezes até a indiferença. A paz do Cristo é a luta, é o trabalho, é você vencer a cada dia. E no caso da nossa companheira aqui é muito difícil, porque olha só, semelhante conquista, reconquista, né, que ela já teve o direito. Ser-lhe-á uma bênção, contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, porque ele tinha raiva dela, agora tem ódio. Na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Então não adianta você chegar para o espírito e falar com ele assim, meu amigo, vamos fazer um processo reencarnatório e falar assim, de novo, não. Que é isso, é? Eu aceitei. E o que ela fez? O que me garante que agora ela não vai fazer de novo? Não é tão fácil assim. Não é ela engravidar e atrair o espírito. Tem que ter consentimento. Aí André Luiz lembra das mulheres que se fazem mãe nos hospícios, diminuindo assim as suas dores, mas analisando os pensamentos, Aulos pescou o pensamento de André Luiz e falou: a posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico. Nossas desfecções mais íntimas, embora desconhecida dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil, e não podemos trair o tempo nas reparações necessárias, ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções. A perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filia-se a mente, a vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. Então, o que Aulo está colocando aqui? Infelizmente, meu amigo, pela atitude que ela tomou, ela gerou um desequilíbrio no seu campo genésico. Ela não tem condições agora de conceber a maternidade. Mesmo ela tendo remorso, porque o remorso ajuda você a restaurar, mas não corrige. Tem que ter perdão. Só o tempo. Quando que esse espírito vai... E se ele não confiar mais nessa existência? Como é que você vai precisar? Quanto tempo ela vai ficar doente? Não sei. Não tem essa resposta. Nem Deus tem. Porque se o espírito falar que não quer, ele não quer. Agora, se ela melhorar, se ela pedir perdão, se ela realmente viver essa reforma, ela aos poucos convence ele que é um ser diferente e ele cede a confiança para restaurar-lhe o próprio equilíbrio dos pensamentos e dos sentimentos em família. Então, nós estamos vendo que a coisa é muito mais complicada do que parece. A princípio, né, parece apenas um processo obsessivo. Mas atrás de um processo obsessivo dessa natureza,
há todo um processo social vivido, que precisa ser investigado. Nós, como não temos a visão dos espíritos, não temos essa auscultação da alma, temos que sondar na doutrinação qual é o comprometimento espírito-espírito, obsessor-obsidiado, vampirizador-vampirizado. Fazendo esse diagnóstico, a gente começa a ter campo de ir colocando uma proposta. Se ele falar, mas eu não perdoo, eu não admito, nós vamos trazer para nós, mas meu irmão, nós também temos erros. Quem somos nós para não aceitarmos o perdão de ninguém? Ou para não dar o próprio perdão, encontrar caminhos na proposta que convençam os espíritos. Lembremos da parte final, não há órgão equilibrado, sem pensamento equilibrado. Eu sofro do estômago. O que eu penso? O que eu me permito? Quais excessos que fazem parte da minha vida? Eu sofro do coração, mas nessa vida eu sou uma pessoa tão boa. E o que eu já fui? E o que eu trago de sofrimento de vidas passadas, de tormentos passados? Aí nós temos a doutrina libertadora, que nos elucida, que nos esclarece e que nos traz uma fé raciocinada. Semana que vem, acredito que conseguiremos fechar esse quadro, que é um quadro realmente profundo. E a partir dele nós vamos estar credenciados a esse atendimento em nossas casas, né? Essa é a função da obra, é estudar para vivenciar, para praticar, para viver a doutrina espírita. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por este momento que nós passamos juntos, por esse momento onde buscamos a inspiração do mais alto para os nossos dias, para a nossa caminhada. Comemoramos amanhã o aniversário da nossa pátria de libertação e pedimos a Deus que abençoe o nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que abençoe aqueles que têm a missão de dirigi-lo, para que façam sem o espírito de preferência, vendo a todos como irmãos, construindo um mundo melhor. Abençoe, Senhor, a todos nós que passamos também a conviver com a pandemia, a ver pessoas que estão perdendo essa luta, mas ganhando a batalha do crescimento espiritual. Abençoe a nossa semana e a cada um de nós. Dai-nos a força moral para vencermos a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Até a próxima semana.